Vamos dar início às nossas atividades, pedindo ao pessoal que está na varanda, se quiserem entrar. Elevando os nossos pensamentos ao mais alto. Buscando sentir a presença daquele que para nós é fonte eterna e inesgotável de luz, de amor, de fé, de carinho, de acolhimento, de misericórdia e compaixão. Nosso Mestre Divino, amigo de todas as horas. Louvado seja, Senhor Jesus, Cristo de Deus. Louvado seja o nosso Pai Criador. Aqui nos reunimos, Mestre, em Teu nome, sob a luz da doutrina dos Espíritos, a fim de estudarmos juntos e obtermos o conhecimento, aprendermos da Tua sabedoria, para ir nos melhorando, mais nos chegarmos a Ti, Senhor. Hoje vos rogamos inspirar o nosso Gilvan, que nos dirigirá a palavra e a nós outros, facilitar a nossa escuta, a nossa compreensão e apreensão do conteúdo. Então, te pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos o nosso momento de Kardec deste sábado, sob a Tua guarda, sob a Tua proteção, sob a Tua inspiração. E assim rogamos para toda a humanidade, em Teu santíssimo nome, paz e bem, Senhor. E assim. Boa tarde. Então, hoje temos o nosso Gilvan, conforme previsto na nossa programação, que vai nos falar sobre cristianismo e espiritismo, na verdade, a decadência do cristianismo. Deixa eu editar, estou mandando aqui. Só um minutinho. Eu vou passar. Um capítulo deste livro, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. O capítulo que será comentado é a decadência do cristianismo. Então, vou passar a palavra para Gilvan, pedindo que ele ligue, por favor, o seu vídeo e o seu áudio. Boa noite aos amigos, boa noite às amigas. Vamos, por alguns minutos aqui, conversar um pouco sobre o capítulo 8 desta obra, que já foi, inclusive, no passado, quando Carlos deve se lembrar, tema dos nossos grupos de estudo. Então, vamos revisitar, reviver, claro que numa síntese bem apertada, alguns tópicos desse capítulo 8, quando ele trata sobre a decadência do cristianismo. Está aqui, portanto, o capítulo 8. Antes de nos adentrarmos exatamente às telas, é importante aqui fazermos algumas reflexões sobre o contexto do texto.
Ou seja, um pouco do que deve ter inspirado ou mesmo influenciado Leon Denis a escrever este capítulo, este tema. É um tema até um tanto longo, né? Em torno de 45 páginas, mas apenas para contextualizar, portanto, esse livro foi escrito em 1898, portanto, lá se vão 125 anos. Interessante que parece tão contextualizado, tão moderno. A França, especificamente, mas não apenas a França, a Europa, de forma geral, vivia a época de Denis, um momento de muita turbulência. Turbulência econômica, guerras, a turbulência filosófica sobre a crise do espiritualismo e a supremacia, digamos assim, do materialismo. A crise religiosa porque a igreja ainda, muito embora aquela época não tivesse tanta preponderância na cultura, mas ainda insistia com as suas teses, com as suas práticas, manter o poder. Então, pensemos tudo isso juntos, formando, portanto, este caldo social, cultural, econômico, religioso. E isso a gente observa muito na tinta, digamos, que Denis aqui coloca. Há momentos em que ele faz uma espécie de um desabafo sobre a situação, então, patente na sua época. Ele faz, no outro momento, uma espécie de uma conclamação a novos ares, a libertação do pensamento, da filosofia, não sem faltar, em todo o seu texto, uma coerência racional, histórica, social, que ele acompanha muito bem. Então, é bom, e aqui nós recortamos alguns textos, algumas telas, alguns slides, que a gente tenha sempre em mente esse contexto, a fim de que possamos ter uma compreensão mais profunda, mais alargada do texto. Né? Porque é muito difícil a gente fazer recortes sem que fique algo perdido entre uma tela e outra. Bem, outro aspecto também que a gente avalia, como interessante aqui para as nossas reflexões, é o que consta do livro Por que Sofremos? Uma pergunta até o nome do livro, do nosso benfeitor Huberto Roden, nosso professor Roden, quando, logo nas primeiras páginas ali do livro, ele nos mostra um cenário que, ao final, vai se alinhar bem com o texto e com a escrita feita por Denis. O Roden diz, pode atrás, o Roden coloca, logo nas primeiras páginas, o título é Cristicidade e Cristianismo. Ele faz questão de distinguir fazer uma distinção entre essas duas situações. Cristicidade é um processo individual, no qual o indivíduo se identifica com o Cristo, com o seu
Cristo interno. No contexto, podemos entender também com os princípios exarados pelo Cristo Jesus. Mas é um processo individualizado, é um processo intransferível. O cristianismo é um movimento religioso decorrente, no caso, do ensino de Jesus. Mas é importante frisar, há que se distinguir esses dois aspectos. Roden diz, portanto, que é impossível alguém passar o seu processo individual de cristicidade para o movimento do cristianismo, ou para o movimento cristão. Porque ele fala que toda a religião, não apenas a religião cristã, ela é fruto de uma organização egóica, personalista, onde os atores que estão formando aquela ideia, aquele agrupamento, estão no processo de amadurecimento e, assim dizemos, muito atrasado. Então, os aspectos do ego se sobressaem nesta organização, neste movimento. E o ego, por sua natureza, ele é anticrístico, porque, em muitos momentos, ele se opõe à essência, ao divino. E é exatamente isso que nós vamos observar no próprio movimento cristão. Quando o cristianismo começa a ganhar curso, a ganhar movimento, repetindo, começa a se afastar da cristicidade vivenciada por Jesus. Ou seja, Jesus, sendo, ainda que seja o nosso modelo, e seguramente o espírito mais evoluído que a Terra já teve a honra de recepcionar, Jesus não conseguiu passar a sua cristicidade para o cristianismo. Daí porque o movimento cristão já nasce com problemas na sua própria estrutura. Isso fez com que, e Roden traz no texto, Friedrich Nietzsche tivesse dito que, se Jesus tivesse encarnado nos nossos dias, a primeira coisa que ele dizia seria: em verdade eu vos digo que eu não sou cristão. Dado o distanciamento proporcionado entre o movimento cristão e as ideias originais do nosso Senhor Jesus. Há também, uma certa feita, indagaram a Gandhi por que é que ele não aceitava o Cristo. Gandhi, então, respondeu: eu aceito o Cristo. Não aceito, contudo, o vosso cristianismo. Aí está, portanto, a distinção. Albert Schweitzer foi um grande teólogo, músico também. Ele disse algo nesse sentido: nós injetamos nos homens o soro do nosso cristianismo. E todo aquele que é vacinado com este soro encontra-se imune contra o Espírito do Cristo. Ele, que era um teólogo, um religioso, pais protestantes, ele disse isso. Para se ter uma ideia do que significou Schweitzer, final do século XIX, XVIII, início do século XIX, ele, aos 30 anos de idade, ele era o maior intérprete
de bar na Europa. Ele abandona a carreira de músico, cursa medicina e, com suas próprias mãos, vai para a ilha de Lambaréné, então possessão francesa, e lá constrói hospitais em aldeias, nas selvas, para cuidar dos negros. Quando acabava o dinheiro lá, ele voltava para a França, voltava para a Europa, outros para a Inglaterra, fazia suas apresentações, adquiria recurso e voltava para a ilha para cuidar dos negros. Então, é essa figura altamente mística que falou isso, que nós vacinamos os homens com o soro do nosso cristianismo, da nossa teologia. E aquele, portanto, que é vacinado está imune contra o Espírito do Cristo, fazendo, mais uma vez, a distinção entre cristicidade e cristianismo. O Roden também, nessas páginas iniciais, nos ensina algo bem interessante, é que no ano 313 da nossa era, Constantino Magno, então imperador de Roma, ele percebeu algo que estava acontecendo lá no seu império. Os adeptos do cristianismo estavam aumentando. E quanto mais cristãos ele matava, mais cristãos fugiam. O que foi que ele fez, então? No ano 313, com o Edito de Milão, ele tornou o cristianismo uma religião oficial do Estado romano. Aí ele acabou com a guerra. Ele trouxe, portanto, os cristãos que até então pregavam escondidos, amedrontados, em pequenas aldeias, nos lugarejos, ou mesmo nas catacumbas, ele trouxe os cristãos para fazerem parte do Império Romano. Veja que sutileza, mas que artimanha utilizou. Como eu não posso mais continuar matando, eu vou trazê-los para mim. E aí ele presenteou os cristãos com o que se chama de presente grego, composto de 3 ingredientes: armas, política e dinheiro. Armas para matar os inimigos. Política para enganar os amigos. Dinheiro para comprar e vender vocês. Então, o cenário estava pronto. O cristianismo foi, desta forma, romanizado. E o Império Romano, o Estado Romano, foi cristianizado. Aí começou a decadência do pensamento cristão, a se afastar cada vez mais daquilo que Jesus pregava. Isso porque a estrutura agora era diferente. Os primeiros cristãos não precisavam arregimentar louros, não precisavam de pompas, mas a partir do momento em que saiu das catacumbas e foram para as catedrais, tudo se modificou. As coisas se tornaram muito mais difíceis. E esse tipo de coisa, essa situação, perdurou durante a Alta Idade Média, a Baixa, a Renascença e, de alguma forma, até hoje. E o retrato, portanto, que Denis faz é muito bem detalhado do que acontecia logo nos primeiros movimentos cristãos da época. Portanto,
feitas essas anotações gerais, vamos para o texto propriamente dito, no qual Denis diz: 19 séculos decorreram desde os tempos do Cristo, 19 séculos de autoridade para a Igreja, dos quais 12 de absoluto poder. Por que 12 séculos? Porque no século X, XI, a Igreja se viu importunada pelo crescimento do islamismo, principalmente na região de Jerusalém, a chamada que provocou, se chama de Guerra Santa, a Terra Santa. E até então, até século X, século XI, Denis diz aqui que a Igreja reinava de forma absoluta, porque não havia o contraditório. Acontece que, nesse período, o islamismo começou saindo da Turquia em direção a Jerusalém. E lá começou a expandir, e isso começou a incomodar a Igreja. A Igreja, então, passou a fazer expedições para aquela região, as chamadas cruzadas. No total, foram 8 cruzadas, durante 200 anos, aproximadamente, século XI ao século XIII, o século X ao século XII. A primeira cruzada foi em 1096, quando o Papa era Urbano II. Foi, assim, a mais importante, muito embora não tenha sido a mais duradoura, mas, para se ter uma ideia, o Papa patrocinou esta guerra alinhado com os nobres da época. Os nobres têm interesse porque a Europa estava isolada. Então, precisava expandir o comércio. E a Igreja também tem interesse porque estava perdendo espaço lá em Jerusalém, na Terra Santa. Então, alinhou-se o papado na época e os nobres fizeram essa expedição para acabar com o islamismo. Sob o seguinte aspecto: aqueles soldados do Império, da Igreja, que morressem na guerra, iriam para o céu. E muitos foram para este sacrifício. Só que isso gerou a ciumeira daqueles que não podiam ir, porque para ir para a guerra teria que pagar. Então, formou-se uma expedição paralela. E os pobres resolveram ir também, mesmo sem serem chamados para a disputa. E arregimentaram o eremita chamado Pedro. Ele arregimentou em torno de 50 mil homens e foi com faca, enxada, facão, tomar a Terra Santa. Na entrada de Constantinopla, todos eles foram dizimados. Isso é apenas um exemplo de como isso tudo foi feito em nome de Jesus. Foi feito em nome de Jesus para governar a Terra Santa. E aí estabeleceu-se uma guerra santa. Essa foi a primeira cruzada. Depois tiveram tantas outras. Então, a gente vê que, já naquela época, o cristianismo estava decadente. Estava, de fato, espiritualmente falando, sem nenhuma credibilidade. Por isso que, naquele momento, até então, ele reinava absoluto, mas a partir das cruzadas começaram a haver concorrências e a Igreja não suportava concorrências. Denis, então,
nos ensina quais, na hora presente, as consequências do seu ensino. Julga-se a árvore pelos seus frutos. Então, essas investidas do poder católico para dominar, para governar, quais os frutos que disto resultam? O cristianismo tinha por missão recolher, explicar e difundir a doutrina de Jesus, dela fazer do estatuto de uma sociedade melhor e mais feliz. Colocamos aqui o destaque de recolher, explicar e difundir a doutrina do Cristo. E vemos que nessas empreitadas, nessas expedições e em tantas outras barbaridades que foram praticadas em nome de Jesus, que, em vez de difundir o ensino do Cristo, difundiu-se a guerra, difundiu-se o medo, difundiu-se o pavor. Haja vista a Inquisição, né, na qual todo aquele que, de alguma forma, contestava os princípios, as ideias teologais, eram chamados de hereges, eram condenados, eram levados aos tribunais. E quando Isabela de Castela e Fernando de Aragão se casaram, tornando assim, portanto, um super-reino, né, hispânico, eles constituíram os tribunais da Inquisição para matar não apenas os cristãos rebeldes, chamados hereges, mas também os judeus e outras tantas raças com as quais eles não simpatizavam e eram reis católicos. E fizeram isso em nome do catolicismo, ou, diga-se, do cristianismo. Então, em vez do cristianismo espargir, difundir as ideias do Cristo, fizeram exatamente o oposto, difundir o medo. Durante 12 séculos, a Igreja dominou, formou a seu talante a alma humana e toda a sociedade. Nela concentravam todos os poderes. O que fez ela com todo o poder? Pelo abuso do poder, legou a incredulidade, o descrédito e o materialismo. Por toda parte, Denis nos ensina, lançou a incerteza, a perturbação do pensamento, de que proveio a hesitação no cumprimento do dever e, para muitos, o aniquilamento de toda a esperança. Imaginemos se a gente pudesse aqui voltar e contemplar a cena de uma instituição que se dizia representante daquele que é, sem dúvida, o espírito mais iluminado que veio à face da Terra, quem mais amou, este representante ou esta representante, no caso, a Igreja, causar verdadeiros flagelos à humanidade. Miséria, perturbação. A impossibilidade quase que total e absoluta do indivíduo poder pensar diferente, poder externar o seu pensamento. A decadência ou a queda do cristianismo, ela pode ser vista sob alguns pontos. Aqui foi um resumo que nós fizemos. O aspecto da ciência, concepção do mundo, a formação do mundo. Como imaginar a ciência já
em grande estágio de avanço, de evolução, Galileu já descobrindo ali pelo telescópio outros mundos, imaginar que a formação do mundo ocorreu em 6 dias e que no 7º houve o descanso. Imaginarmos que, diante de bilhões de galáxias, cada uma delas com milhões de sóis, tudo isso foi feito em 6 dias, e não apenas feito em 6, mas feito e habitado em 6 dias. E isso a igreja impunha sob o ponto de vista que essa era a sua ciência. E não se podia dizer o contrário. A posição da Terra no universo, há quem defendesse naquela época o heliocentrismo. Alguns tentaram fazer, foram levados à fogueira. Ela, portanto, era a detentora do poder mundano, do poder filosófico e do poder religioso. Sob o ponto de vista da religião, destaca aqui Denis, o falseamento da ideia de Deus, que, de amor e bondade, passou a difundir, a pregar um Deus de temor e vingança. Imposição de uma disciplina esdrúxula, calcadas em jejuns e macerações do corpo. Imaginemos que alguém, para adentrar o reino celeste, fosse necessário fazer jejum físico. Se bem que até, de alguma forma, é necessário fazer jejum. O jejum dos nossos apetites mundanos, o jejum das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, dos egoísmos que trazemos, é necessário fazer esse jejum, mas não era desse jejum a que ela pregava. Era o jejum alimentar. Como se o que torna impuro o homem é o que ele come, e não é, conforme disse Jesus. Macerações do corpo. Para chegar ao reino celeste, portanto, cumprir os desígnios de Jesus, segundo o pensamento da igreja. Cometeu-se o pecado, era necessário pagar por ele. Muitas vezes, o pecado era pago com a maceração do corpo. Sob o ponto de vista da filosofia, concepção sobre o nascimento de Jesus. É do nosso conhecimento que a igreja, com o discurso de que Jesus nasceu da Virgem Maria, ele veio de forma diferente da concepção normal, como se Maria engravidar e parir Jesus fosse sinal de impureza. Concepção da vida, que vai do nascimento à morte. Para o pensamento da igreja, tudo nasce no momento da concepção, tudo extingue-se no túmulo. Não há, portanto, uma ideia de pré-existência da alma. Concepção do destino do ser humano depois da morte. Quais eram as possibilidades que tínhamos diante dessa concepção do destino do ser humano sob o ponto de vista da igreja? 3 opções: céu, inferno e purgatório. O céu dificilmente se tinha acesso a ele, a não ser alguns eleitos. O purgatório era uma região mediana, na qual os indivíduos que para lá fossem tinham algum tipo de salvação, mas muito difícil, só sob alguns requisitos. E o inferno, local para onde de lá não se saía jamais. O pior, não se extinguia. Curioso isso.
há um fogo infernal que o indivíduo fica ali eternamente, nunca morre, mas nunca sai de lá. É algo, de fato, no livro Céu e Inferno, Kardec faz o comparativo entre o inferno pagão e o inferno católico, o inferno da Igreja Católica. E, ao final, ele diz que o inferno pagão é muito melhor do que o inferno católico. Muito interessante. Kardec faz uma comparação textual, não é? Nós estudamos há pouco tempo o livro, ele faz uma comparação, transcreve realmente sobre o que os bispos diziam acerca do inferno e o que os pagãos diziam. Eu, sinceramente, gostaria 1000 vezes de estar no inferno pagão. Bem melhor. Dessa concepção de mundo, portanto, filosófica, científica e religiosa, da vida e do seu objetivo, manteve a Igreja até agora o monopólio. Ele faz, em alguns textos, um profundo desabafo acerca disso. Claro que um desabafo consciencioso. O catecismo, ele faz uma crítica ao catecismo, meio popular de ensino, com o seu conteúdo obscuro e obsoleto, que mescla a moral cristã com os dogmas caducos, até hoje constitui a força da Igreja e a sua superioridade sobre a sociedade leiga. Quem aqui já não leu o catecismo, né? Catecismo. Na verdade, a história do catecismo ela é assim, interessante, porque a palavra catecismo vem de catequese. A palavra catequese vem do grego, que significa fazer soar aos ouvidos. Naquela época, nós sabemos que era difícil encontrar papel, ou seja lá o que fosse, para se escrever algo. Então, por conta disso, os ensinamentos eram feitos oralmente. Daí porque o termo catequese. Mas quando foi no ano 529, houve um concílio em que de lá saiu a determinação de que se fizessem compilações de todo o ensino de Jesus. Toda a teologia cristã está ali, no catecismo, inclusive algumas delas feitas de perguntas e respostas semelhantes ao nosso livro dos Espíritos. Então, no ano 529, no ano 1281, no outro concílio, agora na Inglaterra, foi-se determinado que toda essa compilação fosse distribuída para toda a Europa e para quantos mais países fosse possível distribuir. Tornou-se, portanto, um texto obrigatório. Só que era um texto, conforme bem diz aqui Denis, eu não cheguei a ler o catecismo, eu ouvi sobre ele. Até porque eu fiz a primeira comunhão e era requisito ou pré-requisito. Mas Denis deve ter lido, então, daí porque ele afirmar que tem um conteúdo obscuro e obsoleto, e, portanto, mescla a moral do Cristo com dogmas. Faz, enfim, uma miscelânea que o torna, muitas vezes, incompreensível. Há muito tempo, aí ele começa, no texto é interessante, que a gente vai acompanhando as ideias dele, a gente vendo que agora ele já começa a falar de um ar diferente. Ele diz, há muito, um sopro de liberdade agita o mundo. O pensamento vai se desembaraçando dos empecilhos que o prendiam. Mas os povos latinos conservam o cunho indelével do ensino católico que, durante 12 séculos, os afeiçoou ao seu talante e neles cultivou as qualidades e defeitos que os caracterizam. E esses defeitos precipitam
a sua decadência. Ele está falando aqui, penso eu, a partir principalmente do ano de 1453, quando surge o protestantismo, onde nós já tivemos a oportunidade aqui de conversar sobre isso, foi quando Martim Lutero apregoou na igreja do Castelo de Wittenberg as 95 teses. A partir dali, ele passou a ser um excomungado da igreja. Só não foi levado à fogueira porque foi protegido pelos príncipes da época, alguns deles da época. Mas ele foi excomungado. A partir desse momento, o protestantismo começa, portanto, a ganhar força. E é o que Denis fala aqui. O pensamento vai se desembaraçando. Ou seja, o pensamento do cristianismo começa a adquirir uma conformação diferenciada, sem pompas, sem espetáculos, sem o poder. E vemos que o protestantismo originário ele é realmente diferenciado em relação ao catolicismo. Muito mais simples, muito mais alinhado à ideia evangélica, ainda que, conforme falamos antes, desalinhado da cristicidade, que se trata de uma outra natureza. Bom, então, os povos germânicos foram mais voltados ao protestantismo. Os latinos, e a França é um país latino, permaneceu alinhada ao pensamento católico. Os povos latinos, diz Leon Denis, nos quais a educação católica desenvolveu o sentimento e a imaginação em detrimento da razão, olha só, em detrimento da razão, se entusiasmam facilmente, adotam sem amadurecer certas ideias, em cuja execução prosseguem com um ardor e um exagero, que conduzem muitas vezes à perda e à ruína. Veja, nós latinos somos, de fato, mais entusiastas por questões religiosas. Até mesmo na doutrina espírita. Vemos que a doutrina espírita aqui no Brasil ela tem uma conotação diferenciada do espiritismo em outros países, principalmente os países anglo-saxãos. Eles são mais racionais. E Kardec, mesmo sendo latino, porque francês ele era muito mais racional em relação à doutrina espírita. Nós é que transformamos o espiritismo numa religião, em mais uma religião, típico da nossa cultura latina. Portanto, os povos latinos eles têm essas características. E quando alinhados ao pensamento religioso, tudo se torna uma espécie de endeusamento. Aí nós endeusamos ou santificamos determinadas pessoas por elas terem feito alguma obra relevante, socialmente falando. Nós colocamos-las num pedestal de superioridade. E assim sucessivamente. Nas sociedades voltadas ao protestantismo, ele faz uma espécie de comparação. O entusiasmo e a razão se fazem mais equilibrados. As pessoas acham-se mais ligadas à religião e a praticam com maior escrúpulo, diga-se, com maior cuidado. Na maioria dos povos católicos, isso aqui é uma descrição histórica que ele está fazendo. A religião tornou-se uma questão de forma, um partido político, antes que uma convicção. A moral evangélica é por eles cada vez menos observada. Olha só, um partido político antes que uma convicção. É o que a gente vê hoje. Muito embora, aqui vale, parêntese, né? O protestantismo ou o evangelismo brasileiro hoje, atualmente,
também transformou-se num partido político. Aliás, tudo aqui, em tese, transforma-se num partido político. As Pompas, ela está fazendo uma comparação entre o protestantismo e o catolicismo. As pompas do culto, as festas numerosas, as cerimônias prolongadas, desviam os fiéis das árduas investigações do labor frutífero. Enquanto os católicos, nós, a nossa família, ou nós, quando católicos éramos, nos perdíamos, muitas vezes, nas cerimônias prolongadas, muitas delas sonolentas, muitas delas cujas liturgias eram feitas em latim. Os mais velhos aqui devem se lembrar, né, que as missas eram celebradas em latim. Imaginem, lá nos nossos interiores do Nordeste, as missas celebradas em latim. Mal se sabia português. Bem, em muitos casos, se nos apresenta o catolicismo tanto como uma doutrina religiosa, quanto como poder temporal, envolvido em todas as contendas deste mundo, animado no desejo de adquirir uma autoridade absoluta e de pretenso direito divino. É interessante como a Igreja Católica conseguiu moldar o nosso direito. O ordenamento jurídico brasileiro, digamos assim, ocidental, até a forma de se escrever as nossas leis hoje, elas têm origem nas formas como a Igreja Católica redigia as suas leis. O direito canônico. O direito canônico existe até hoje. Então, determinados atos ilícitos praticados pelos sacerdotes, eles respondem perante o nosso direito civil, mas também perante o direito canônico, que foi poderoso, que é anterior, inclusive, ao direito romano, na sua origem. Bem, assim, a humanidade debate-se entre dois erros. Um que diz ao homem, crê sem pensar e compreender. O outro que ele diz, vive e morre sem nada esperar. De um lado, a idolatria por um Deus que se ergue como um obstáculo entre o homem e a ciência, que combate o progresso e a liberdade. Do outro lado, o nada, o aniquilamento de toda a esperança, de toda aspiração a outra vida, da destruição da ideia de solidariedade e de fraternidade humana. Então, esse poder absoluto da Igreja, que se estendia desde o poder religioso, poder social, poder econômico, gerou esse sentimento na humanidade. É o que Denis aqui descreve naquela época, mas hoje não é muito diferente. Como, depois disso, nos admirarmos de que a nossa civilização ainda apresente tantas chagas repugnantes, desde que o homem a si mesmo se ignora, ignorando a extensão das riquezas que nele a mão divina colocou para a sua felicidade e evolução. Ou seja, como é que nós podemos, então, conviver ao mesmo tempo com Deus que nos provê tudo, essencialmente falando, e como um poder religioso que nos tolda totalmente essa possibilidade de pensar e de agir. Disso resulta o materialismo, que não se limitou a dar combate aos dogmas religiosos, condenou tudo que se constitui a grandeza da alma, aniquilou suas energias morais e sua confiança em Deus, preconizou o apego exclusivo às coisas materiais, que lentamente a enfraquece e a prepara para a queda
e para o desbarato. Desiludida, portanto, nos ensina Denis, da perspectiva de um Deus amoroso, compreensivo, onipresente, onisciente, e partindo para um Deus que estabelece a vingança e o rancor, o que restaria senão àqueles desiludidos afirmarem: eu sou materialista. Ou seja, nada existe a não ser a matéria, a não ser o átomo. Contudo, cansada do materialismo, que nada tem a oferecer senão o imediatismo da vida, a alma humana busca refugiar-se ou retomar a ideia religiosa, retomar no poder da ideia religiosa. Volta-se para a igreja como refúgio, única autoridade sólida e eficaz. Ou seja, só tem a igreja para se pegar até então, já que o niilismo nada tem a oferecer, nada tem a conduzir, a oferecer de bom à humanidade. Né? O materialismo ele gerou figuras como Sartre. Sartre, pelo menos é atribuída a ele a ideia, a seguinte fala, né? Ele diz: se Deus e a imortalidade não existem, então cabe ao homem novo tornar-se um homem-deus. Isso era o que ele defendia. Mas o tempo urge. Bem, Denis, então, aqui traz alguns excertos, algumas colocações para nos mostrar como é que a igreja agiu. Leão XIII, portanto, na sua encíclica Satis Cognitum, publicada em agosto de 1896, reincidiu cegamente nas doutrinas do passado, nas mais intransigentes afirmações. Então, o que foi que se decidiu nessa encíclica? É na Igreja Romana que se perpetua a missão constante e imutável de ensinar tudo. E aqui eu destaquei esse ensinar tudo. O que o próprio Cristo ensinou. Para todos subsiste a obrigação constante e imutável, repete a Igreja, imutável, de aceitar e professar toda a doutrina assim ensinada. Ensinar tudo. O próprio Cristo, em pessoa, encarnada, na figura de Jesus, disse o quê? Que ele não veio ensinar tudo. Por isso que diz ele, encaminharia um consolador. O próprio Jesus disse que não vinha ensinar tudo, mas a igreja disse que sim, que vinha ensinar tudo. A igreja e os santos padres viram sempre como excluído da comunhão católica e fora, portanto, da igreja, quem quer que se separe, por pouquíssimo que seja, da doutrina ensinada pelo magistério autêntico. Ou seja, aquilo que ela ensinava era um ensino autêntico, infalível e imutável. Daí porque acreditar-se na infalibilidade papal. O Papa, portanto, é uma figura que não falha. Felizmente, o atual Papa, Francisco, eu acho que ele acha que falha. Com essas ordenações, a gente vai encerrando por aqui. Né? Bom, com essas ordenações, a Igreja aniquila a possibilidade de retorno dos que haviam acreditado num possível direcionamento do catolicismo na direção de mais largos e iluminados horizontes, na conciliação entre os crentes de todas as ordens, unindo seus esforços comuns para combater o ateísmo e a desmoralização.
Ou seja, com esse tipo de pregação, de ordenação que nós vimos na tela anterior, é impossível restar alguma esperança sob o ponto de vista religioso nos corações das pessoas. Possível quando você não admite nada além do que a igreja diga. Onde é que está a liberdade de pensamento? O livre pensamento é algo sagrado. Ninguém pode toldar, ninguém pode reprimir ou inibir. Ele é sagrado, absoluto até. O cristianismo era uma fé viva e radiante. O catolicismo é apenas uma doutrina áspera e irreconciliável com os preceitos do Evangelho, não tendo para opor aos argumentos da crítica racionalista, senão as afirmações de um dogma impotente para provar e convencer. A diferença, portanto, que nós temos entre o cristianismo, e aí remonta-se a ideia do cristianismo inicial, o cristianismo do século I, o cristianismo das catacumbas, do catolicismo. Enquanto o cristianismo é uma fé viva e radiante. Por que viva e radiante? Porque muitos mártires tiveram a coragem de ir às fogueiras defender os pensamentos de Jesus, as ideias de Jesus. E é radiante porque efetivamente se irradiava. E irradiava tanto que Constantino resolveu parar com a matança e transformar o cristianismo na religião oficial do Estado romano, porque irradiava, contagiava. Os primeiros seguidores de Jesus, mormentos apóstolos, eles estavam ali com a figura do Cristo viva, ardente, conduzindo-os, guiando-os. O pensamento católico prendeu-se nos altares, no luxo, na riqueza, distanciou-se da simplicidade, da humildade, da fraternidade e da solidariedade. O que reclamam as nossas sociedades é uma concepção religiosa em harmonia com o universo e a ciência e que satisfaça a razão. Bem, só vou... Vá passando aí, ver quanto falta, Sival, para me guiar, vá? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Passe próximo. Há no Evangelho princípios, germes longo tempo ocultos e incompreendidos, como as sementes sob a terra, e que, depois de muitos sofrimentos, lenta e dolorosamente fermentados, não reclamam senão aparecer, desdobrar, desabrochar e produzir frutos. Ele já começa a mudar o raciocínio para trazer, para informar que, mesmo sendo amordaçado por tanto tempo, o Evangelho do Cristo não morreu. Permanece vivo, esperando apenas que o solo fértil se apresente, apareça, para que ele possa desabrochar e produzir frutos. Foi esse grande pensamento que, não obstante as manobras da Igreja, penetrou nas sociedades ocidentais e as impeliu para formas sociais mais conformes ao espírito e justiça de fraternidade, incitando-as, essas sociedades, a assegurar aos humildes um lugar cada vez mais amplo à plena luz da vida. O cristianismo, para renascer e resplandecer, deverá vivificar-se nessa fonte em que se descedentavam os primeiros cristãos. Olha ele nos remontando aos primeiros cristãos. Terá que se transformar, libertar-se de todo o caráter miraculoso e sobrenatural. Voltar a ser simples,
claro, racional, sem deixar de ser um laço, uma relação entre o homem, o mundo invisível e Deus. Algo extremamente poético. Esta é a função do cristianismo. Essa é a função do Evangelho de Cristo, aquilo que mais Jesus defendeu e vivenciou. Não criar barreiras, mas eliminar qualquer tipo de barreiras que possa existir entre a criatura ou a criatura e o Criador. Desembaraçando-se das formas obsoletas, deve a religião inspirar-se nas modernas descobertas, diga-se, nas ciências, nas leis da natureza e nas prescrições da razão. Deve fazer compreender ao espírito que uma estreita solidariedade liga os membros das duas humanidades, a humanidade da Terra e a humanidade do espaço. Vamos passando por questão do tempo. E aí ele fala, parece-me que esse é o penúltimo slide, por isso é que dizemos aos sacerdotes de todos os cultos e de todas as religiões. Isso ele escrevendo para os sacerdotes, não para nós espíritas. Olha o que ele diz. Procurai o que aproxima as almas e não o que as divide. Não lanceis o anátema aos que não pensam como vós. Que bela coisa, né? Que bela frase. Porque para vós mesmos preparais cruéis decepções na outra vida. Que a vossa fé não seja exclusivista nem intolerante. Aprendei a discernir, a separar as coisas imaginárias das reais. Abstende-vos de combater a ciência e renegar a razão, porque, olhem só, a razão é Deus dentro de nós, e o seu santuário é a nossa consciência. O santuário de Deus, portanto, é a nossa consciência. Finalizando, nos ensina Leon Denis. Quando a humanidade se houver libertado das superstições e dos fantasmas do passado, nela, então, vereis desabrochar os germes de amor e de bem que a mão divina lhe pôs no íntimo, e conhecereis a verdadeira religião a que paira acima das diversas crenças e não maldiz a nenhuma delas. Ou seja, a verdadeira religião, no sentido de estarmos ligados, nós, criaturas, ligados ao Criador, é aquela que está acima de todas as crenças, de todas as crendices então estabelecidas para que a elas nos comunguemos. A verdadeira religião é, sem dúvida nenhuma, aquela que, antes de pregar, vive o ensino do Cristo. Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos abençoem e nos sustentem.